Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal da associação do grupo Olhos de Águia, que é um grupo composto, né, em sua maioria por pessoas com deficiência visual. E hoje eu sou o professor Raoni, ou Raoni, né? Para mim, Raoni. Tem gente que chama de Raione. Tem Raione também. Né? Exatamente. Então é o seguinte, eu vou me autodescrever para vocês. Eu tenho pele branca, sou calvo, estou com a camisa azul e tenho os olhos verdes e penso que é isso, né? Então é o seguinte... Tá calvo. Você não falou que tá calvo. Tô calvo, não, falei. Tá certo. Então, hoje eu tô, né? Já tive bastante cabelo, mas isso faz parte do passado. Foi embora, né? Foi embora. Abafa o caso. É isso aí. Então, hoje eu tô aqui com o professor Rafael e hoje a gente tá aqui para trazer para vocês um pouco da história dele, né? Da trajetória, como foi que ele chegou até onde ele está hoje, né? Hoje você está assistindo esse vídeo está sendo gravado no ano de 2024, né? Falando assim porque a gente não sabe, né? Às vezes você pode estar assistindo isso em 2030, 2040. Opa. E por aí vai. E antes de a gente começar, eu quero só fazer um pedido para vocês, para que vocês comente, compartilhem e se inscreva no canal. Eu não vou ficar pedindo isso muito porque todo mundo já pede, todo mundo já conhece a plataforma, sabe como funciona. Mas isso é muito importante para o nosso canal estar crescendo, né? Porque todos estão engajados em fazer um bom trabalho e estar gravando conteúdos com bastante relevância para vocês e para estar disponível, né, para todos na internet e todos aqueles que precisarem de conhecer o trabalho que a gente vem fazendo e pretende fazer aqui na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Muito bem, professor Rafael, seja bem-vindo a esse bate-papo nosso aí. Obrigado, professor Raoni. Satisfação grande poder estar aqui com vocês. Como o professor bem colocou, né, que é o nosso canal, o Grupo Olhos de Águia, a gente está criando aí a nossa associação. Então, professor, eu sou um homem que me declaro como negro, tá? Tenho cabelos e olhos originalmente castanhos, estou aqui com uma camisa vermelha, sentado aqui ao lado do professor Raoni, esse cara que eu admiro pra caramba, que foi meu colega de escola. Ele era, quando criança, né, mais novo que eu, então isso fazia muita diferença na nossa... Então a gente conviveu, mas não muito, né, professor? A gente tinha grupos diferentes na escola. Eram grupos diferentes, né? Porque, assim, hoje a nossa diferença de idade não é tão grande. Mas quando isso é criança, isso reflete muito, né? Porque às vezes você tem uma criança, por exemplo, de 6, outra de 9 ou 10. Faz muita diferença. Já dá um destaque, né? Formam-se grupos de idades ali. São grupos diferentes, né? Interesses diferentes. Sim, sim. Isso quando adulto não faz tanta diferença. Não. Né? Não que eu seja muito mais velho que ele. Depois a gente vai falar sobre isso, mas isso é um outro assunto. Então a gente está aqui, uma satisfação muito grande, me apresentando para vocês. Eu sou professor. Né, trabalho aqui atualmente, como o professor colocou, isso em 2024, hoje 7 de março de 2024, para ser mais preciso. Hoje eu trabalho na Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, aqui em Volta Redonda. Respondo pelas disciplinas de Braille e Soroban. A gente desenvolve também um projeto de jogos de salão, onde a gente trabalha com xadrez, com dominó, enfim. E para mim é uma satisfação muito grande poder trabalhar na Escola Hilton Rocha, porque dessa escola nós somos alunos, né, professor? E hoje a gente tenta devolver um pouquinho do que a escola sempre nos deu. E é uma satisfação muito grande quando a gente relembra, né, o passado e revive esses momentos e olha para trás e vê que está valendo a pena essa trajetória, né? Hoje a gente atua como professor, além de trabalhar aqui em Volta Redonda, também trabalho no município de Angra dos Reis, na Escola para Deficientes Visuais, e no CAP, Centro de Apoio Pedagógico. Na escola eu respondo pela disciplina de Braille e no CAP atuo como revisor de textos Braille e professor implementador também. Algo que me orgulha muito de desempenhar esses trabalhos. E sou casado, pai de 2 filhos, hoje tenho 43 anos. Agradeço muito a Deus por ter me permitido chegar onde cheguei. Claro que a gente pretende caminhar mais um pouco, né? A gente percebe que tem estrada para frente aí para trilhar,
Mas hoje a gente olha para trás, como eu disse anteriormente, e vê que está valendo a pena essa caminhada. E aí, professor, caros, né, assistentes aí, né, desse nosso vídeo, eu preciso dizer uma coisa aqui muito importante. Hoje me vejo como professor, e essa é uma das coisas que eu dizia quando criança. Não sei se você sabe disso, professor. Sim, você já me contou essa história. Dizia para todo mundo que uma das últimas coisas que eu faria na vida era dar aula, né? E hoje, com toda franqueza, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não dando aula. Faço isso com muito orgulho, levanto a cada dia com muita satisfação, às vezes cansado, claro, porque a rotina provoca o cansaço, mas inspirado, com muita disposição, com muita vontade de fazer o melhor a cada dia. Tenho muito orgulho da minha profissão, como eu disse anteriormente, pretendo crescer dentro dela e para além dela também, por que não? Você trabalha todos os dias, né, professor Rafael? Hoje, professor Raoni, a minha rotina, né, é a seguinte: eu trabalho, como eu disse, em Volta Redonda e em Angra, então atuo 2 dias em Volta Redonda, 3 dias em Angra, e na semana seguinte a gente inverte isso aí. Então, de segunda a sexta... É bastante, vamos dizer assim, é um cotidiano bem atribulado, né? Porque todo mundo que é professor sabe, né, assim, embora a gente tenha satisfação em estar atuando, mas é uma coisa que exige bastante, né, energia ali da nossa parte, né, para estar levando a todos um conhecimento, né? Sim, claro, professor. Até porque a gente que trabalha na educação especial, né, muitos pensam que, vou trabalhar na educação especial porque é mais fácil, são menos alunos uma coisa e tal, interessante, né? Mas a gente sabe que o trabalho na educação especial, ele realmente precisa ser especial, né? A gente sabe que é uma diversidade muito grande. Por exemplo, em ambas as escolas, né, onde eu trabalho, né, e o professor Raoni depois vai contar um pouquinho mais adiante da trajetória dele também, a gente tem alunos desde criança até bem idosos, né? O pessoal chega para reabilitação. Então, assim, a gente precisa adequar o nosso trabalho à realidade do aluno. Então, é um trabalho muito diversificado, que requer muito planejamento, né, muito tato aí para a gente perceber a realidade desse aluno. Não é, por exemplo, como na escola regular, vamos colocar assim, né, onde o professor faz o planejamento, e aquele planejamento, via de regra, vale para a turma toda, né? Nós não, às vezes a gente tem que fazer um planejamento para cada aluno em cada dia de aula. E às vezes muda, né? No meio desse caminho muda, porque às vezes a pessoa tem dificuldade. Sim. Porque tem que ser um olhar diferenciado. Não que numa sala de aula comum a pessoa não tem que ter um olhar diferenciado. Tem também, mas o nosso tem que ser mais ainda, porque às vezes a pessoa tem uma limitação, tem uma dificuldade, né? São idades diferentes, porque às vezes quando você leva para uma escola, às vezes são crianças, são adolescentes, ou tem a turma do EJA também, né? Mas já é uma faixa etária ali que está mais ou menos equivalente. Sim. Agora a gente, por exemplo, na escola, às vezes você vai trabalhar num horário com uma criança de 3 anos, em outro com um senhor de 85. É muito comum, né? É muito comum acontecer. Por exemplo, vamos trazer aqui para a minha realidade de trabalho, né? Eu que lido com o Braille. Quando você pega um aluno da reabilitação, que é o aluno que perde a visão, né, com o decorrer da vida, e ele vai para a escola, antes de você trabalhar com o Braille especificamente, você precisa saber de várias questões. Então, assim, esse planejamento ele se modifica de acordo com o perfil do aluno. Isso. Por exemplo, a gente pode receber lá um aluno que não é alfabetizado, e aí você vai ter que alfabetizar um adulto para depois ensinar o Braille, ou ali em paralelo à alfabetização você vai ensinando o Braille. Você pode receber um aluno que foi até um certo período da vida escolar, então você vai inserindo o Braille ali de acordo com o que ele tem, né? E você pode receber um aluno que já, sei lá, de repente já cursou faculdade, por exemplo, né? E aí você precisa inserir o Braille naquele contexto. E muitas vezes você está ali com 5, 6, 7, 8 alunos na sala, cada um no nível diferente. Um ali no pré-Braille, outro aprendendo o Braille, outro já no nível mais avançado. Isso é muito comum acontecer, né? E a gente precisa realmente se reinventar cada dia, assim como todo professor, né? Sim. Mas fazendo questão de frisar essa questão da educação especial, porque existe, né, a ilusão de que a educação especial, principalmente quando se trata em relação a pessoa com deficiência visual, talvez possa ser um pouco mais facilitado o trabalho, quando de fato não é bem assim. E me fala uma coisa, como foi assim a sua infância? Você nasceu cego? Você nasceu com baixa visão? Como é que foi, enxergando? Então, professor, eu nasci com glaucoma. Nasci em 1980 na cidade mineira de Ipatinga.
interior de Minas Gerais. Na época, né, não se tinha muitos recursos e tal, e eu demorei um pouco para conseguir entrar para a vida escolar. Consegui isso com 8 anos já em Volta Redonda. Quando você veio para cá, que ano? Eu vim para Volta Redonda, professor, com 5 anos. Saí de Ipatinga e vim para Volta Redonda com 5 anos. E em 88, mais precisamente dia 3 de outubro de 88, isso eu agradeço muito a Deus, claro, em primeiro lugar, e depois aos meus pais, que juntamente com outros pais batalharam muito para que a escola onde a gente trabalha hoje existisse. Sim. E lá eu fui matriculado em outubro, né, de 88, estudei ali em 88, 89, e em 90, eu tenho muito orgulho de dizer, eu fui o primeiro aluno a sair da escola. Na época era o nosso antigo DV, né, professor? Depois virou o Milton Rocha. Eu fui o primeiro aluno a sair do DV e ser inserido na rede regular de ensino. E quando você pergunta da minha infância, eu tive uma infância, acredito que quase que normal, assim. Eu não ouvia dos meus pais, por exemplo, a expressão não enxergar ou ser cego. Na minha casa não se usava isso, esses termos, né? Eu me lembro principalmente da minha mãe falando, né? Ele é assim. Claro que eu sabia que esse assim era não enxergar. É igual as pessoas às vezes perguntam, né? Você sempre foi assim? Você sempre foi assim. Mas na época se usava muito esse termo, né? E claro que eu sabia que o ser assim era não enxergar. E na verdade eu não tinha muito problema com o fato de não enxergar. Porque brincava, enfim, fazia o que eu queria fazer. Eu tinha, né, uma vida de criança, na verdade. E aí, professor, a única coisa que me incomodava quando criança, e eu poucas vezes falei disso, né? Hoje eu tenho falado mais até por conta das formações que a gente participa, enfim. A única coisa que me incomodava enquanto criança, né, pelo fato de não enxergar, era em relação ao meu amado futebol. Porque eu brincava de bola na rua, brincava, enfim. E tinha sempre aquela tristeza, caramba, como é que vai ser quando eu crescer, né? Eu não vou mais conseguir ter crianças assim para brincar comigo, porque a criança se ajeita ali no mundinho dela, né? Então você brinca com lata, bota sacola em bola, você faz ali, dá o jeitinho para brincar e a coisa acontecia. E aí, por diversas vezes eu me vi deitado na minha cama à noite pensando o que vai ser da minha vida quando eu crescer e não puder mais jogar bola. Só que aí, o Papai do Céu me apresentou, eu me lembro bem, num domingo de manhã, eu ouvi numa rádio falar sobre o futebol de cegos. E aí quem me falou disso foi um ex-atleta de futebol de cegos, né? O nosso grande Misael Conrado, professor. O senhor já deve ter, claro, ouvido falar sobre ele. Hoje ele é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Bacana. Mas você ouviu no rádio, ouvi, né? No rádio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, um programa de domingo às 10 da manhã, apresentado por um jornalista famoso chamado Elton Campos. É repórter até os dias atuais. Quem sabe um dia a gente consegue trazer o Misael para uma entrevista, né? Por que não? Vamos tentar. Legal. E aí, professor, eu ouvi falar disso e botei fogo em todo mundo em casa. Existe futebol para cego, tem bola com guias, tem competição, tem não sei o quê. Eu lembro quando você chegou na escola. E aí a gente começou a correr atrás disso. E assim, a coisa foi acontecendo, né? Uma trajetória muito bacana. Eu tive a oportunidade depois de fazer parte do time de futebol de cegos da cidade de Volta Redonda por 2 vezes. E uma coisa muito legal. Eu tive a oportunidade de não disputar campeonato, não de jogar, mas eu tive a oportunidade de treinar com o Misael no Instituto Benjamin Constant. Quando ele, ainda atleta, né, jogou já no final de carreira e tal, ele fez parte do time do Instituto Benjamin Constant e eu tive a oportunidade de contar essa história para ele. Não sei se ele se lembra, né? Quem sabe ele pode estar vendo esse vídeo aí em algum momento. Se ele não se lembra, ele vai saber dessa história. Né? E aí, através disso, eu fui trilhando esse caminho, aí já falando, né, dessa grande paixão que a gente tem pelo futebol. Hoje, infelizmente, por questões físicas, né, não pratico mais o futebol, mas, claro, ele está vivo aí na minha vida. Você sempre teve essa garra, né, com o esporte, né? Sempre. E assim, eu costumo dizer, professor, que Deus me deu garra, infelizmente não me deu talento. Se tivesse me dado talento também, porque as coisas, você tem talento pro futebol. Só que assim, às vezes as coisas na vida vai para outros lados, né? Igual você falou da questão que você falava que nunca seria professor. No entanto, hoje você é professor. Então, às vezes é a mesma coisa, né? Você poderia ter ali, você tem o talento de jogar bola, de estar disputando ali uma partida,
mas às vezes a vida te levou para o outro lado porque você teria que ser professor. É verdade. Talvez se fosse um bom jogador, não seria professor, né? Não, ou seria as duas coisas. Ou seria as né? duas coisas, mas as coisas são como são, né? Tem que ser como, né? Mas eu, assim, muito pelo contrário do que possa parecer, eu não reclamo, não contesto, agradeço a Deus, costumo até dizer que o futebol me deu muito mais do que eu merecia, porque vivi grandes momentos, fiz grandes amigos. Isso é legal, isso é o que fica, né? Sim. Até mesmo para o atleta que percorre, né, esse caminho, quando ele se aposenta, né, é o que fica na memória, né, pela vida, são as coisas, as amizades, Sim. né, aquilo que viveu, né, os momentos que foram vividos, porque às vezes se você não se permite viver isso, você não vai ter nada para lembrar, nada para contar, nada para rir, né, do passado, alguma coisa que aconteceu. E professor, história não falta. Então. Tem muita história para contar aí. Nos outros vídeos a gente vai trazer algumas histórias, alguns exemplos, alguas experiências vividas aí. É isso. E assim, na sua parte, quando você, na sua adolescência, parte de quando você, né, chegou na idade adulta, enfrentar ali o ensino médio, saída do ensino médio para enfrentar o mercado de trabalho, como é que foi isso? Então, professor, a gente foi trilhando esse caminho aí, como eu falei, a gente estudava no DV e estudava na escola regular, no DV hoje, nosso Hilton Rocha, né? E aí a coisa foi acontecendo, eu realmente fui para o ensino médio, fui crescendo, e assim como a minha infância, ela foi repleta aí de brincadeiras, eu fui criança realmente, eu penso que fui um adolescente também na essência. Vivi tudo que podia viver, né? Tive aquelas fases, né, que todo adolescente tem, aquelas fases chatas, né? Hoje eu tenho um filho, meu filho mais velho saindo aí da adolescência, né? Hoje já é um adulto, né? Ele tem 19 anos e tem o outro que está entrando aí nessa fase da vida com 12. Então, assim, todas essas fases que eles vivem, estão vivendo e já viveram, eu passei por elas, assim, com muita intensidade. Eu vivi com muita intensidade, sabe, professor e colegas, assim. Eu tive a oportunidade de fazer, eu costumo dizer que eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer. A deficiência visual pode ter me limitado em algum momento, me feito fazer de uma outra forma, mas eu olho para trás e percebo que eu não deixei de fazer nada do que eu queria fazer por ser deficiente visual, por não enxergar. Então eu vivi com intensidade, vivi com muita força, com muita determinação, até os meus conflitos, né? E foi chegando a idade adulta, foi chegando a hora de trabalhar, né? Eu comecei a namorar minha esposa muito cedo, né, também, e era uma outra coisa que eu dizia, além de dizer que nunca ia dar aula, eu dizia que nunca ia me casar. E é muito tranquilo que ela sabe dessa história, tá, professor? Já contei isso para ela, que não ia ficar difícil em casa. Mas eu dizia que nunca ia casar, né? E comecei a namorar muito cedo, a gente se casou muito cedo, quer dizer, muito cedo em relação ao que a gente pensa, mas tudo é no tempo certo, né? E com 20 anos eu já estava concursado, trabalhei durante 20 anos no município de Itatiaia como auxiliar de radiologia, revelando lá radiografias, né? E depois tive um período também trabalhando na imprensa Braille do Instituto Benjamin Constant como revisor de textos Braille. Trabalhei lá por um período muito bacana, foi um período assim que eu cresci muito na minha vida, conheci pessoas fantásticas ali naquele período. Depois saí dali do Instituto, continuei trabalhando em Itatiaia, né? Esses trabalhos foram em paralelo. E ao sair do Instituto eu fui concursado para Angra dos Reis. No primeiro concurso lá na cidade eu entrei como agente administrativo, trabalhei lá de 2008 até 2019, quando saí, e aí dei uma guinada na vida, né? Nessas guinadas que a gente precisa dar em algum momento. Deus abriu uma porta que em princípio, claro, eu não entendia, até cheguei a brigar com Deus, professor, olha que coisa feia, né? Mas fiz isso, questionei a ele porquê daquilo tudo, e ele me mostrou que era por uma coisa positiva, né? Quando eu percebi, eu já estava, graças a Deus, concursado como professor no município de Volta Redonda e no município de Angra dos Reis. E tudo isso parece assim, né? Estalou o dedo, tudo foi acontecendo. Não, foi toda uma trajetória, né? Vários percalços aí pelo caminho, várias dificuldades, vários obstáculos, né? Muitos, mas muita gente bacana passou pelo meu caminho, muita gente que me deu força, né? Me fez acreditar que o amanhã seria melhor do que o hoje. Né? Mas assim, você em algum momento você pensou em desistir? Com toda franqueza, professor, isso nunca passou pela minha cabeça. Desistir não. A gente às vezes desanima um pouco, fica tentando achar que existe um outro jeito de fazer, que não precisa sofrer tanto, né? Mas o desistir
pelo desistir nunca passou pela minha cabeça, não. E a questão de você, assim, desistir não, mas assim, pessoas para colocar pedras no seu caminho para que você sim, isso muito. Né, precisasse contornar. Isso muito. A gente ouviu por diversas vezes na vida, você não é capaz, você não vai conseguir. Questões profissionais, né, que a gente pode até trazer mais à frente alguns exemplos assim, específicos. Mas, por exemplo, eu já cheguei aprovado em concurso, né? Ouvi do município que eu não tinha condição de desempenhar aquela função. Isso é muito comum, né? Muito comum, mais comum até do que a gente pode imaginar. A gente, às vezes a gente estuda, a gente se prepara, se capacita, chega na hora, às vezes a pessoa que nem é da sua área tenta dar uma opinião, né? Sim. E aí se você não tiver preparado, né, emocionalmente para ouvir aquilo, para enfrentar, você acaba desistindo. Né? E aí vem mesmo aquela vontade de desistir, né? Mas a gente mesmo passou por isso, né, professor? Várias vezes. Juntos aí em algumas oportunidades. Não foram né? nenhum nem dois concursos públicos, né? Sim, vários colegas relatam isso também, né? Mas Sim. A gente vai com muita força, com muita determinação, provando primeiro, gente. Aí fica aqui uma mensagem. A gente precisa, antes de provar para o outro, a gente precisa provar para a gente. Porque quando a gente acredita, a gente mostra para o outro que é possível. Agora, quando eu não acredito em mim, o outro diz que eu não sou capaz, eu já não acredito mesmo, e aí eu desisto. Por isso que é importante a gente provar primeiro para nós mesmos, né? Não se preocupar com que o outro, porque o outro assim, é uma coisa que vai acontecendo automático e quando tem que acontecer, se tiver que acontecer. Agora a gente tem que saber das nossas capacidades, das nossas limitações né? Também. De tudo que, né? Nem tudo a gente vai conseguir. Claro. Como qualquer outro ser humano. E o que a gente não conseguir, a gente inventa outra coisa para fazer. Dribla ali, né? Como a gente falou no futebol, a gente inventa uma jogada diferente, vai por outro caminho e chega no gol. Exato. O importante é chegar no gol, não é isso? É, isso aí. Então é isso, professor, tá bom? Beleza. E tem mais assim alguma coisa que eu gostaria de falar? Tipo um sonho? Tem algum sonho ainda para você realizar na sua vida? Professor, se eu for falar de sonhos aqui, nós vamos ficar 1 hora nesse vídeo. Tenho muitos sonhos, sou um cara sonhador, acredito muito no futuro. Sabe, almejo muita coisa, a gente vai falando aqui mais pra frente também nos outros vídeos, mas um grande desejo que eu tenho, e aí eu gostaria de compartilhar até, né, por conta do conteúdo aí do nosso canal, um desejo muito grande que eu tenho hoje é que a nossa cidade de Volta Redonda realmente reconheça a potencialidade da pessoa com deficiência visual. Claro que a gente tem que fazer trabalho em conjunto aí com as outras deficiências e tudo, mas ninguém melhor do que nós para falar de nós. Porque assim, até porque as outras deficiências já tem uma organização, sim, né? Sim. E as pessoas com deficiência visual, né, ou cegas aqui de Volta Redonda, a gente ainda não tem. Então, por isso que a gente está buscando, né, pensando no nosso futuro, no nosso presente, mas principalmente no futuro daquelas pessoas, né, das crianças, né, que estão aí crescendo, estão nascendo também, às vezes pais, né, não sabem ainda o que fazer, né, e como lidar, como né, chegar onde a gente chegou ou até além do que a gente já fez, né? Porque o mais importante, eu sempre falo pro pessoal, eu quero que as pessoas que eu tô tendo a oportunidade de ensinar sejam melhores do que eu, consigam chegar além do que onde eu cheguei. Aí sim vai ter valido a pena. Né? Aí eu sempre falo para os alunos, olha, eu quero um dia que depois você vai me ensinar, né? Você vai me ensinar algo que eu não sei. Porque todos os dias a gente aprende, a gente ensina e a gente aprende, porque ninguém sabe tudo. Quem sabe tudo, melhor nem sair de casa. Já tá, né? Já tá já sabe, resolvido. Né? Mas né? ninguém sabe tudo. A gente sempre vai aprender alguma coisa diferente. Sempre vai aprender algo novo, mas para isso a gente tem que estar preparado, né, com a mente aberta para aprender, senão também não adianta. E uma coisa, professor, para a gente encerrar aqui, né, penso que talvez em próximos vídeos, né, a gente vai falando de mais questões, vai trazendo mais exemplos aí. Acho que o grande orgulho da vida de um professor é quando ele percebe exatamente isso que você falou, que realmente esse nosso discípulo, né, esse nosso aluno alcançou o objetivo. E eu vivi isso um pouco, vivo na verdade, né, no dia a dia. Hoje eu trabalho em Angra com o Bruno. Tomara que ele possa assistir esse vídeo e saiba da admiração que eu tenho por ele. O Bruno é surdo cego, foi meu aluno em Angra dos Reis,
um dos primeiros alunos, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar, um projeto de informática que a gente desenvolveu na escola, e hoje o Bruno é meu colega de trabalho, concursado como agente de inclusão. Então, assim, a gente olha para trás e vê que valeu a pena essa trajetória, que a gente não fez tudo, mas a gente contribuiu um pouquinho. Tá aí, é nosso objetivo trazer o Bruno aí no canal também, professor, para depois conversar um pouquinho aí. Anota aí. Vamos lá. Então, gente, é isso, né? Eu acho que basicamente a gente vai, né, com o tempo tá trazendo mais coisas legais para vocês. Comentem aí o que vocês gostariam de assistir aqui também, né? Porque às vezes a gente traz e pensa assim, poxa, eu queria ouvir vocês falarem de tal coisa. Se a gente souber, se a gente puder, ou se a gente não souber ou não puder, a gente vai buscar quem sabe para poder estar falando, para poder estar trazendo um conteúdo legal. Então comenta aí o que vocês querem ouvir, assistir aqui, o que vocês gostariam de saber, e isso vai gerar temas para a gente, né? Perguntas, né? Coloquem aí as suas indagações aí nos comentários, porque uma pergunta vai no futuro trazer um assunto, né, para uma nova gravação. Com toda certeza, professor. Né? Então é isso, gente. Um abraço, obrigado por assistir até aqui. E é isso aí. Curta, comenta e compartilha aí o nosso... Opa, isso é bom, hein? Os 3 Cs básicos aí, como é que é? Curta, comente e compartilhe. Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, hein? É isso aí. Um abraço, pessoal.